Salmo 119, versículo 11 ao 12, meus irmãos. O meu povo perece por falta de conhecimento, é o que falaremos nesse vídeo. A frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, traz em seu significado, irmãos, o princípio de que falta, ou seja, o conhecimento de Deus. E o que leva o homem, entenda isso, à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, irmãos, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Separados de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa, senão o sofrimento. Essa frase é uma adaptação de um versículo do livro de Oséias, que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, verso 6. Essa atividade foi direcionada aos integrantes da nação de Israel, que tinha rejeitado, irmãos, a instrução do Senhor e falhado em ser o representante para as nações. Por isso, a continuação do versículo que diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Oséias 4, verso 6 está registrado. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao seu povo. Mas naquele tempo, os sacerdotes também tinham se corrompido, irmãos, e servido de mau exemplo para toda a nação. Por isso, a frase "o meu povo perece por falta de conhecimento" expressa de uma forma muito apropriada a situação da nação, que havia, ou seja, um desconhecimento generalizado do Senhor em Israel. O meu povo perece. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois sua situação familiar tipificava a situação de Israel diante de Deus, sim. Oséias era casado com uma mulher infiel, de forma como Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus, irmãos. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas, irmãos. Nesse sentido, a idolatria era um adultério, irmãos, religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso, misericordioso com aquele povo, os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites de arrependimento, irmãos. Quando Deus firmou sua aliança com a nação de Israel no Sinai, a resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Lembra lá em Êxodo 19, 8? Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram o Senhor. Porém, a aliança com Deus, com Israel, deixava claro, queridos, que o seu povo andava em desobediência a respeito também das bênçãos do Senhor. Estavam, mas se andasse em obediência, seriam alvo, ou seja, de serem guardados. Mas se não andasse, seriam castigados. Então, por causa da infidelidade do povo da aliança, a terra foi castigada. Deus enviou calamidade para punir os pecados do povo de Israel e, ao mesmo tempo, servir de exclamação, ou seja, para que os fiéis se arrependessem, querido. Consequentemente, o povo estava percebendo que estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado
ao seu limite. A imoralidade estava imperando sobre o reino. A sociedade israelita era realmente má, irmãos. Todos estavam mergulhados na mentira, deleitados na impiedade, que havia crimes de todos os tipos. Entende isso? Como estava Israel? Os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto ao Senhor, acabaram não apenas aceitando aquela situação, mas eram muitos casos até, ou seja, vamos botar uma palavra aqui, incentivadora, mas na verdade, eles viam os sacerdotes apenas como um emprego facial e uma fonte de lucro. Os sacerdotes eram ímpios e eram corruptos, e o povo seguia o exemplo deles. Isso explica a declaração inicial: o meu povo está perecendo por falta do conhecimento. Qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel? Qual situação tão miserável? A resposta é clara, querido, no texto bíblico: a falta do conhecimento de Deus. Por isso o Senhor falou por meio de Oséias: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nele não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído por faltar-lhe o conhecimento. Oséias 4, do 1 ao 6, dê uma olhadinha. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Era o conhecimento de Deus? Nesse texto, a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar um relacionamento íntimo entre marido e mulher, entende? Isso significa que na declaração: o meu povo perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento ele é muito mais do que uma simples comunicação, ou seja, das coisas de Deus. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor, irmãos. O povo tinha desprezado a relação especial de Deus através de sua palavra, a pedido, ou seja, de um relacionamento pessoal com Ele. O povo não queria saber de Deus. Por isso, os israelitas no norte estavam encontrando, ou seja, a destruição. O meu povo perece por falta de conhecimento. Uma lição para nós nos dias atuais. Nos tempos de Jesus havia muitos religiosos que se orgulhavam em possuir informações detalhadas da lei de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, essas pessoas não conheciam Deus verdadeiramente. Por isso o Senhor Jesus lhe disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, como está lá em Mateus 22, 29. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem serva de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus. Eles rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus. É revelado isso nas Escrituras, que testifica Cristo, a revelação suprema, final de Deus, queridos. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes delas. Vivem no engano, porque possuem informações, mas não possuem relacionamento, entende? Essas pessoas querem conhecer as bênçãos, mas não querem conhecer o abençoador. Estão interessadamente ligadas naquilo que lhe interessa. Deus lhe pode dar tudo, querido, mas não estão interessados em saber o que Deus pode fazer além de dar bênçãos para eles. A verdade é que essas pessoas estão, querido, ou não estão, melhor dizendo, dispostas a ter um relacionamento sincero, fiel e um compromisso com Deus. Essas pessoas não estão dispostas a olhar para o autor da revelação de Deus na Escritura como única regra de fé e prática de suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem e em
qualquer coisa boa que possam ter e simplesmente ao favor, ou seja, merecido para eles. Essas pessoas vivem como os israelitas do antigo tempo, ou no tempo de Oséias, que não viviam, ou viviam muitas vantagens, ou seja, em ser povo exclusivo de Deus. E assim essas pessoas estão percebendo, ou seja, estão perecendo sim por falta do conhecimento.